Quem somos nós? Como nós nos tornamos quem somos? Quem sou eu? O que é o eu? Essas foram as nossas perguntas da nossa aula de hoje, da nossa primeira aula de história da psicologia, que é uma apresentação da matéria. Junto com a apresentação da matéria, eu queria também que vocês fizessem uma apresentação de vocês. E para isso, a gente vai aproveitar a pergunta, a questão da nossa aula, que é: quem sou eu? Como que vocês responderiam a pergunta quem sou eu? Vocês podem escolher responder da forma que vocês quiserem. Pode ser um texto, pode ser uma fotografia de si, de algum objeto que vocês gostam, de algum lugar que vocês gostam. Pode ser uma música, pode ser uma imagem de algo que vocês tenham interesse. Eu não sei. Podem, é tema livre. Tema livre, responder quem sou eu. Responda como desejar. E depois que vocês responderem como vocês desejarem, né? Quem quiser contar uma história, pode contar uma história. Quem quiser falar características de si, pode falar características de si. Eu quero que vocês respondam. Não tem resposta certa, resposta errada. É para eu conhecer um pouco a perspectiva de vocês do que nós vamos discutir na matéria. Então eu quero que vocês respondam. Qual que é a importância de pensar nessa pergunta? Quem sou eu para a psicologia? Né? Como que é começar o nosso curso de psicologia? Né? Vocês estão no primeiro ano. Pensar nessa pergunta, quem sou eu? Como é para alguém que estuda psicologia pensar, quem sou eu? Como é para alguém que dá aula de psicologia pensar, quem sou eu? Como é para alguém que atua como psicóloga, como psicólogo? Essa questão ela é importante. Por que que ela é importante? Pois é, ao longo da nossa matéria, nós vamos falar como que foi que historicamente essa questão ganhou importância. Historicamente pensando na Idade Média, no Renascimento, na Revolução Francesa, em diferentes marcos históricos que foram levando à concepção que nós temos de eu, de subjetividade, de individualidade, de privacidade, de intimidade, perceber como esses conceitos são históricos. Esse será o caminho que nós faremos no nosso primeiro bimestre. No nosso segundo bimestre, nós falaremos um pouco das abordagens em psicologia, como que é a história da psicanálise, como que é a história da análise do comportamento, como que é a história da teoria fenomenológica, existencial, como que é a história da Gestalt, como que é a história da teoria sociohistórica e assim por diante, como que historicamente a psicologia, essas perguntas sobre quem somos, essas perguntas sobre as nossas subjetividades, elas emergiram. Falaremos um pouquinho também sobre a história de práticas profissionais em psicologia e como foi que a psicologia chegou e se desenvolveu aqui no Brasil. Então, a nossa matéria ela é dividida em duas partes. Na primeira parte, nós falaremos sobre esses conceitos tão ligados à psicologia, como eles são conceitos que têm uma história, como a compreensão que nós temos do que é o eu tem uma história, a compreensão que nós temos do que é subjetividade tem uma história, a compreensão que nós temos do que é privacidade tem uma história, inclusive a compreensão que nós temos do que é sofrimento e do que é felicidade tem uma história. E nós falaremos sobre isso no primeiro módulo da nossa matéria. No segundo módulo da nossa matéria, nós iremos pelos caminhos das vertentes da psicologia e das formas de atuação. As nossas aulas serão organizadas a partir de vídeos explicando os conteúdos, como estes vídeos de hoje.
Nós teremos um horário para nos encontrarmos no Meet e vocês tirarem as dúvidas de vocês. E cada aula vai ter um exercício sobre a aula dada. Cada exercício vale 2,5. Lembrando que nós temos 2 bimestres. Valendo 10 o primeiro bimestre, valendo 10 o segundo bimestre. Então, cabe a vocês se organizarem, pensando que os exercícios feitos vão somando a nota do primeiro e depois somando a nota do segundo. Lembrando que cada exercício vale 2,5. Se alguma semana não der tempo de fazer o exercício, não tem problema. Se vocês preferirem fazer o exercício seguinte, não tem problema, é uma escolha de vocês. Cada aula, então, terá um exercício relacionado ao nosso conteúdo. A ideia da aula de hoje foi apresentar, questões que são importantes para o surgimento da psicologia como ciência, para o surgimento da psicologia como área de atuação. E entre essas questões importantes está a questão: quem sou eu? Nosso exercício de hoje é: letra A, responda como quiser a questão: quem sou eu? Letra B, qual é a importância da questão: quem sou eu para a psicologia, na sua opinião? Eu vou colocar por escrito, tá bom? O exercício também. Lembrando que no AVA estão os materiais das nossas aulas. Nossa leitura principal chama Psicologia, uma nova introdução, de Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Santi. Eu vou usar esse livro no decorrer das nossas aulas. Ele passa por todos esses temas que eu fui rapidamente apresentando aqui. Então, se alguém quiser uma leitura para seguir, e seguindo essa leitura, seguir os conteúdos das nossas aulas, o material de estudo que eu indico é Psicologia, uma nova introdução. A cada aula eu também vou sugerir materiais mais específicos sobre o tema. Eles estão lá no AVA para quem tiver interesse, mas o material de apoio, a leitura principal, que eu vou me basear ao longo da disciplina, é esse livro, Psicologia, uma nova introdução, de Luiz Cláudio Figueiredo e Pedro Santi. Ok? Qualquer dúvida sobre a matéria, vocês podem me escrever. Vou deixar também o meu e-mail, que é prof.marcela@imssm.edu.br, e o número do WhatsApp, a gente tem o grupo da sala, tá certo? Podem me perguntar. E semanalmente nós teremos também os nossos encontros no Meet, ok? É um prazer estar com vocês, começar essa matéria, que é uma matéria fascinante sobre o percurso histórico da psicologia.